Oi, pessoal. Estou de volta para continuarmos conversando sobre CSS. Na nossa última aula, a gente falou sobre a propriedade Text Shadow, né? Hoje, na sequência aqui dos slides, nós temos a propriedade Color, que eu não vou falar muito mais sobre ela, porque nós já trabalhamos com essa propriedade, pois foram aí os primeiros exemplos que nós fizemos para entender o conceito aí do CSS, os conceitos relacionados ao uso do CSS, a gente abordou bastante essa propriedade, né? Então, já falamos sobre ela. O que vai acontecer aqui, então? Vamos trabalhar com a propriedade Text Align, né? Que é usada para fazer o alinhamento do nosso texto. Eu estou aqui com aquela página que nós estávamos fazendo com os testes na última aula. E esse texto aqui, olha, relembrando, nós criamos um parágrafo e para esse parágrafo eu criei uma classe chamada texto, que está aqui, né? Ponto texto, para indicar que é uma classe. E a fonte do Google Fontes que nós usamos aqui. Só para relembrar, vou colocar o atributo color, red, né? Vou deixar aqui, então, olha, o texto vermelho. E esse texto, ele está alinhado à esquerda, pois o padrão do alinhamento é à esquerda. É como se eu tivesse colocado aqui text align, olha, com o valor left, que é a esquerda, não muda nada, né? O que eu posso usar aqui? É o text align right, né? E aí ele alinhou, ó, à direita. Nós temos o text align center, que vai alinhar o nosso texto, na verdade, vai centralizar o nosso texto. E nós temos a possibilidade de usar aqui o justify, que é o texto justificado, né? Alinhado aos dois lados, de acordo com o conteúdo, se for possível, ele vai afastando até conseguir fazer o alinhamento nos dois lados, nas duas margens, né? Então, isso daqui a gente vê bastante no Office, no Word, né? Em outros editores de texto justificado, aqui o texto provavelmente não conseguiria, nos padrões do justificado do CSS, chegar até aqui para fazer o alinhamento, então a gente não consegue perceber esse alinhamento. Eu vou deixar no centralizado, por enquanto, tá? Então, Text Align vai trabalhar com o alinhamento do nosso texto, é essa propriedade. Nós temos depois a propriedade Text Decoration, né? Então, eu vou fazer aqui para o título, né? O nosso título, ó. Eu até acho que esqueci aqui, já tinha feito alguns testes para fazer com vocês. Então, ó, esse título, ele não tem nenhuma propriedade ali relacionada ao Text Decoration, né? Então, eu vou utilizar aqui, olha, Text Decoration, o valor underline, ele vai sublinhar, underline, uma linha abaixo. Então, ele vai sublinhar para mim o texto, tá? Nós podemos usar o valor overline, que ao invés dessa linha ser abaixo, ela será acima, né? Ó. E nós temos a possibilidade de usar o valor line through, que seria a linha passando por cima do texto aqui, né? Sobre o texto, tá? Então, se vocês olharem os slides, eu coloquei aqui para vocês essas possibilidades. O none é o padrão, né? Então, por exemplo, se eu colocar none aqui, ele vai ficar daquela forma padrão, sem nenhuma linha, tá? Então, eu vou deixar para vocês aqui com o valor underline, né? O nosso título sublinhadinho aqui, tá? Depois, nós temos a propriedade Text Transform. Text Transform pode fazer para a gente algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou tirar aqui, olha, eu vou deixar o título todinho em minúsculo, tá? Então, ele tá aqui, ó, todo em minúsculo. Se eu atualizar a nossa página, ó, tudo em minúsculo, tá? E aí, se eu utilizar essa propriedade Text Transform lá no nosso título, Text Transform, eu vou colocar o valor capitalize. Capitalize é a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, olha só, ele jogou a primeira letra de cada palavra aqui do título para maiúsculo, tá? O valor uppercase na propriedade Text Transform,
uppercase é o maiúsculo, né? Então, meu título todinho fica em maiúsculo, tá certo? E agora, ao contrário, vamos jogar tudo isso aqui para maiúsculo. Deixa eu ver se nesse editor faz isso para mim automático. Ó, eu vou deixar tudo em maiúsculo, esse meu título aqui, mas sem a propriedade text transform, tá? Ó, originalmente tudo em maiúsculo. Se eu usar aqui o valor lowercase, aí ficaremos com o texto todinho em minúsculo, mesmo ele estando todo em maiúsculo aqui, tá certo? Então, eu vou voltar aqui esse texto para o original, que eu vou deixar assim e vou colocar aqui com o capitalize, certo? E aí fica assim depois que eu vou postar esse código para vocês, né? E aí vocês vão se lembrar das formatações. Então, essa é a propriedade text transform. Depois nós temos indentação. Indentação a gente pode usar para dar uma margem aí. Por exemplo, olha, aqui nessa imagem o texto está todinho colado, né, na margem. Aqui eu usei uma indentação de 20 pixels, então os parágrafos foram jogados aqui um pouquinho para frente, né? Então, se nós pegarmos esse texto em vermelho, olha, que está sendo formatado pela classe texto, eu vou deixar aqui alinhado à esquerda mesmo, o texto, né, o padrão. Poderia até ter tirado a propriedade, porque left é o padrão. E aí eu vou colocar aqui a propriedade text ident e vou colocar 30 pixels. O que vai acontecer com esse parágrafo? Olha, ele deu aqui a margenzinha de 30 pixels, ok? Então, isso nós podemos fazer com a propriedade text ident, para não ficar tudo colado, a gente ter essa margem a cada início de um novo parágrafo, certo? Depois nós temos aqui a propriedade ladder spacing, como o nome diz, espaçamento entre letras. Então, eu vou pegar esse texto aqui, olha, e vou fazer com que as letras fiquem um pouquinho mais distanciadas. Então, eu vou colocar ladder spacing, eu vou colocar 20 pixels de espaçamento entre elas. Quando eu recarregar, olha só, as letras estão bem espaçadas. Vamos colocar um pouquinho menos? Uns 10 pixels. Então, quanto menor o valor, mais próximo a letra uma da outra. Quanto maior o valor, mais afastada. Inclusive, se eu colocar aqui valores, por exemplo, negativos, olha, as letras vão inclusive se sobrepor. Tá vendo, ó? Então a gente pode criar aí efeitos legais e formatações interessantes. Tá? Então, eu deixei 10 pixels. Aí, nós temos a propriedade word spacing, que é o espaçamento entre as palavras. Então, eu posso aumentar ou diminuir também. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, 40 pixels de espaçamento entre as palavras. Olha, esse espaçamento aqui. Não entre as letras, e sim entre as palavras, tá certo? E a mesma coisa, se eu colocar isso aqui negativo, eu vou acabar fazendo com que as palavras se sobreponham, né? Ó, aqui ainda não, teria que ser um pouco mais, mas aí depende da fonte também, né? Cada fonte acaba se comportando de uma forma em relação aos espaços, né? Tá vendo? Aqui já começou a se sobrepor. Pode ter fonte que colocando -2 já se sobrepõe, depende muito do espaçamento, né? Inclusive porque também eu fiz um espaçamento entre letras grande, né? Então, por exemplo, eu já tô com espaçamento de 10, mais o espaçamento original, então eu teria que colocar um valor negativo bem grande para elas começarem a se sobrepor, tá? Mas então eu vou deixar aqui os 40 mesmo, para ficar um espaço interessante, né? O que mais a gente tem? Direction, nós já trabalhamos com isso lá em HTML, vocês devem se lembrar do dir. Dir também usava RTL e LTR, né, que é right to left, ou seja, o texto indo da direita para a esquerda, ou LTR, left to right, que é o padrão saindo da esquerda para a direita. Nós podemos, ao invés de usar dir, a gente pode usar a propriedade direction no CSS. Então, nesse caso também aqui o texto, né, olha, ele está indo da esquerda para a direita. Então, eu posso colocar aqui, ó, direction e colocar right to left, RTL. E aí, o que vai acontecer
seria o mesmo efeito que a gente tinha. Eu vou fazer isso no título, para ficar mais fácil para vocês verem. Olha só. Lá no nosso título aqui, olha, ele está alinhado à esquerda, né, ó. Se eu colocar aqui RTL, ele vai fazer ao contrário, olha. Right to left, né, saindo da margem direita, tá certo? Então, essa é a propriedade direction, tá? Depois nós temos line height, que é a altura da linha. Então, nessa imagenzinha aqui, a gente pode ver ó, uma altura de linha normal e uma altura de linha de 20 pixels, que acaba fazendo com que cada linha fique afastada aí, né, uma da outra. Então, se eu pegar esse texto mesmo aqui, olha, então eu vou pegar, ele está no parágrafo formatado com a classe texto, eu vou colocar aqui o atributo line height, vou colocar uns 30 pixels de altura, até porque a minha fonte ali ela é um pouquinho grande, talvez 30 pixels, nem, ó, ele 30 pixels até espremeu. Vou colocar uns 60 pixels, porque a fonte já é alta, né, ó. Então, espaçou, tá? E aqui também, se eu colocar valores pequenos ou negativos, inclusive, as linhas vão se sobrepor, vai ficar bem espremido, tá vendo, ó? Mesmo que eu coloque aqui uns 15, 20, né? Pelo tamanho dessa fonte aí, né? A gente vai ter essas características. Então, por isso que eu coloquei um valor grande para que o espaço fosse grande também, certo? Depois a gente tem o alinhamento vertical, que a gente já viu isso também em HTML. Vocês devem se lembrar do sub e do sup que nós usamos em HTML. A gente pode usar o atributo vertical align para fazer isso com CSS, né? Então eu vou criar aqui nesse arquivo, eu vou colocar aqui embaixo, olha, fora do parágrafo, eu vou colocar assim, ó, 2 elevado à terceira, por exemplo. Só que esse 3 eu vou colocar dentro de um span, tá? Se eu executar isso agora, o que que vai acontecer? Vai aparecer um 23 lá para mim, olha, certo? Então, mesmo que eu cole isso aqui, né? O que eu tenho lá é o 23, eu quero um 2 a terceira. Eu posso, inclusive, usar aqui, olha, um CSS inline. Então, eu posso colocar aqui, ó, style, colocar vertical align, e aí, aqui eu usei, no exemplo aqui, o super, né, olha, que seria o caso da potência, né? Eu colocaria isso, olha só, acima, então é o super, 2 a terceira, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, ó, está aqui, né? O que que acontece? Aqui eu usei um CSS inline, mas nós poderíamos ter criado, né, aqui uma classe, um seletor por classe, por ID ou por tag e colocar esse atributo, né? Como foi uma formatação bem pontual, eu usei inline. O que eu estou querendo dizer? Eu poderia colocar aqui, ó, formatação para potência, dei o ID pot, né? Coloquei um ID ali, pot. E vou colocar aqui, ó, tá? E aí, ao invés de usar assim, eu poderia colocar aqui, ó, esse span tem o ID pot. Então, ele vai procurar, para esse ID eu tenho essa formatação. Nós fizemos isso na nossa primeira aula de CSS, né? Então, está aqui. Ou eu poderia usar class pot, e aí ao invés de hashtag aqui eu colocaria ponto pot, quando é classe é ponto, resultado é exatamente o mesmo. Ou fazer o seletor por tag. Quando achar o span, use para mim essa formatação, né? Mesma coisa aqui. Mas eu não quero para todo spam. Aí a gente pode fazer aquela combinação do seletor por tag mais classe, tag mais ID, né? Mas eu vou manter aqui para vocês o inline, para ficar um exemplozinho aqui simples usando inline, já que é uma formatação bem pontual, né? Bom, nós temos mais formatações textuais com CSS, mais propriedades? Temos, coloquei algumas aqui, né, nesse slide, algumas outras. Podemos consultar a documentação do próprio CSS, né? A gente tem várias coisas para fazer com texto. Mas o essencial eu tratei aqui com vocês, né? Que são as propriedades que eu acredito
que são as que vocês irão se deparar com mais frequência e terão mais utilidade para vocês, tá certo, pessoal? Então, eu vou colocar essa videoaula, vou colocar os exemplos lá na nossa plataforma, no Google Classroom, que estamos utilizando, né? E qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato por lá ou até mesmo aqui pelos comentários do YouTube, ok? Até mais!